Portugal recebeu o Campeonato Europeu de Absolutos de Patinagem de Velocidade de 22 a 29 de julho. 18 países presentes, inscritos cerca de 150 atletas. Esta reja na pista do Arsenal de Canelas e em Valagovar as provas de estrada. Pedro, foi uma intensa jornada de patinagem aqui em Portugal. Foi muito intensa, foi um evento maravilhoso que juntou 18 países e que favoreceu, esperemos, a expansão desta modalidade cá entre nós. Estamos a ver aqui a equipa portuguesa, constituída, claro, pelos seus atletas, os seus patinadores e patinadoras, bem como os dirigentes, não é? Que vamos ver ali ao fundo desta filinha, enquanto canta o hino nacional. Como podem ver, esta seleção ainda é muito jovem, tem muitas esperanças, alguns séniores, mas a maior parte de júniores, entre eles ali em segundo plano o Diogo Marreiros, que é uma das maiores esperanças portuguesas. Os italianos, em termos de velocidade, dominaram totalmente este certame. Nos femininos então não deram nenhuma hipótese, tanto em pista como em estrada foram sempre as três, conseguiram os três primeiros lugares no pódio. Nicoleta Falcone, que bateu o recorde do mundo, aqui com 26 segundos, 213 milésimas, realmente estonteante. Agora o aquecimento para os masculinos, também 300 metros contra relógio, e para não variar, a vitória foi também italiana. Sim, mas aqui já o pódio foi repartido por mais atletas. O Julien Despaux, aqui de França, conseguiu o terceiro lugar, e um belga, o Wouter Ebrecht, veio buscar o segundo, mas o primeiro ficou para Andrea Zanetti, da Itália. Ainda em pista, passamos agora para a prova dos 10.000 metros, pontos a eliminar, femininos e masculinos, para já a classe de femininos. Convém para já, Pedro, sabermos o que é isso dos pontos a eliminar. Ora bem, isto é uma prova bastante longa, 10.000 metros, em que são cerca de, aqui passam mais de 40 voltas pela pista e volta sim, volta não, dependendo do número de atletas em prova, toca uma sineta. E quer dizer que na volta seguinte, quem passar à frente tem 2 pontos, o segundo tem 1 ponto. E no final da prova até pode ser que quem terminar em primeiro não ganhou a prova, que ganha quem tem mais pontos. Ao mesmo tempo que acontece esta seleção de quem pontua, existe o eliminar, ou seja, o último a passar a linha de meta sai fora. É retirado. É retirado. O que torna esta prova muito, muito, muito interessante e obriga um grande desgaste total durante as provas. Aqui vê-se, por exemplo, a Itália, a França e a Alemanha na frente, a jogarem para pontuar, porque depois lançam os seus atletas para a pontuação e os atletas vão ficando para trás, vão sendo eliminados. Aqui temos o caso de uma portuguesa que acabou por ser eliminada. Aqui no pódio, as atletas vencedoras. Outra vez uma italiana, repartido por uma francesa e por uma suíça. Agora o arranque para os 10.000 metros, pontos a eliminar, mas masculinos. Aqui o aspecto físico, a competição é mais dura, mais aguerrida, não é, Pedro? Sim, isto aqui as equipas jogam mesmo a equipa para conseguir pôr os seus atletas lá na frente. Reparem bem, aqui um francês à frente, 3 italianos logo atrás a dominarem, os espanhóis a surgirem por fora, não deixar-se fugir, e há trocas constantes e aqui o milímetro torna-se importante em termos de colocação. E o milímetro tanto para pontuar, porque reparem, quando eles pontuam, eles acabam de pontuar e deslizam, para obrigar os que vão atrás a serem desclassificados, que no caso destes, passaram, já pontuou, desliza para descansar. São os mínimos momentos de descanso. Yann Goyader, de França, conseguiu aqui superar aos 3 italianos e, surpresa talvez não, mas inesperado, o pódio do Patxi Paula de Espanha. As seleções têm toda uma estratégia montada para este tipo de competição, no que toca às trocas e baldrocas de quem vai na frente, quem deixa passar. Eles normalmente escolhem um atleta, será o capitão, digamos assim, para ir pontuar, e todos à volta jogam para esse capitão. Por isso, por exemplo, na final só houve 3 atletas a pontuarem, nenhum mais conseguiu pontuar, e foi um francês, foi um italiano e foi um espanhol. Isto demonstra também a sabedoria e o esforço que eles fazem para conseguir isto. Vejam bem que na última volta 4 atletas, depois os outros todos eliminados. E aqui está o vencedor no pódio. Já estamos com imagens do terceiro dia de atividades e com a última prova em pista, os 3.000 metros americanos, para já com a participação feminina. Vamos notar nas imagens um ligeiro empurrão uns aos outros. É essa uma particularidade destes 3.000 metros americanos? É uma particularidade que faz desta a prova rainha da modalidade.
é uma prova que funciona por equipa, com 3 elementos, em que há a transferência por empurrão e não pela passagem de um testemunho num espaço limitado. Vocês vão reparar agora os atletas que vão receber a passagem de testemunho, neste caso do empurrão, a entrar em pista, as outras que se aproximam a efetuarem a transferência num espaço que neste caso ia até à meta, e a continuação da prova com os finalistas, porque à tarde houve as provas de qualificação para esta final em que outras seleções ficaram de fora. E aqui temos as 5 finalistas, em que a Itália voltou a ganhar, mas como vemos teve aqui a luta da Alemanha e da Holanda, que se posicionaram exatamente logo a seguir. Passamos já para a equipa masculina, ou as equipas masculinas dos 3.000 metros americanos. Então aqui a impulsão deve ser muito maior, Pedro. Esse entendimento que tem que ser feito já, claro, nos femininos. Aqui a coisa parece que tem que funcionar ainda de outra forma. É mais força, há mais velocidade, é mais físico. Exatamente, os homens normalmente são mais musculados, também têm muito mais resistência. Logo aqui as velocidades e os empurrões são de outro calibre. Reparem bem, olha, a Espanha a vir por fora e as esperas, as confusões ali nas trocas e novamente a continuação da prova. Aqui desta vez quem ganhou foi um francês. Os italianos não subiram ao pódio, pelo menos ao primeiro lugar, não é? Ficaram em segundo e a Alemanha em terceiro. É uma característica, os franceses neste aspecto conseguiram fazer valer o seu real valor, que eles tinham feito boas provas e demonstrado que estariam neste campeonato europeu em grande forma. No entanto, a Itália não deixou o seu crédito por mãos alheias e não facilitou. Passamos agora para Válaga ou VAR, para as provas de estrada. Vamos ver também 15.000 metros femininos e os 20.000 masculinos a eliminar. Linha de chegada com muito público presente, que marcou aqui lugar junto a esta zona, que é das melhores para se poder assistir à chegada e à competição. Aqui os 15.000 metros de eliminação feminina, ou eliminar. Se poderíamos comparar a estafeta à prova de 3.000 metros americanos, Pedro, se calhar poderíamos comparar, devido à estratégia implementada pelas seleções, também aqui o ciclismo a esta prova, no que toca a eliminar os 15.000 metros. Ora bem, esta prova a eliminar é muito parecida àquela que falamos em relação à pista dos pontos a eliminar. Sem a vertente dos pontos, aqui o último atleta a passar na meta é eliminado. No caso de despiques, conta sempre a última roda, o que quem passa com a última roda fica fora. Temos aqui uma coisa curiosa, sendo de estrada, os atletas e os patinadores neste caso têm uma maior facilidade de espaço, ou sentem uma maior facilidade de espaço, e aqui a Itália já teve mais dificuldades em dominar, tanto em masculinos como em femininos. Aliás, o primeiro lugar deste pódio, mesmo cabendo a uma italiana, já não foi secundado por seus colegas. Já teve a França, já teve a espanhola, já houve aqui uma mistura de seleções, não é? Aqui o sprint final que vai dar vitória à Laura Lardani. Com 26-24-494. Imagens agora dos preparativos para os masculinos, 20.000 metros a eliminar. Víamos há pouco o vencedor da maratona, o espanhol, que não deixa os créditos por mãos alheias. Gerrit Kreutzlerger, exatamente, logo ali na primeira imagem, aqui a seleção portuguesa a preparar-se também para uma prova que funciona muito bem para os portugueses. E aqui o final da prova, o vencedor a cortar a meta. Jan Guyader. Agora vamos ver o pódio da classe de femininos. Itália, França e Itália de novo. Laura Lardani foi a vencedora, aqui a vemos. Duas presenças italianas no palco feminino e agora daqui a pouco o palco masculino, com mais uma presença italiana, se bem que a vitória para o francês Jan Guyader. A Espanha ficou no terceiro posto. Estamos já a ver os preparativos para aquela que é a prova rainha da patinagem, a maratona, partida em Canelas. Aqui o convívio entre os patinadores. O sol ajudava também, o muito público ali à volta. À chegada no furadouro, milhares de pessoas estavam também presentes para ver os patinadores chegarem. Uma bonita imagem do bom ambiente que se viveu nesta tarde de bom tempo. Partida em Canelas, chegada ao furadouro. Maratona masculina, são mais de 42 km a patinar. 42 km e feitos a uma velocidade muito, muito elevada. Eles fizeram os primeiros em 1 hora e 3 minutos, o que quer dizer que andaram mesmo bem. Aqui vê-se já uma fase em que eles se agrupam em termos de seleção para depois porem em prática as suas estratégias. 2 alemães a fugirem e o resto da equipa a dominar
e a aguardar pela resposta de outra seleção, que aqui vão no seu encalço. As seleções têm também os seus patinadores favoritos para encetar esse tipo de fuga. Exatamente, aliás, Portugal também entrou nesse sistema, transportou um atleta, tentou transportar um atleta para que ele ficasse nos 10 primeiros lugares e conseguiu. E às vezes a vitória de um torna-se a vitória da equipa, e é isto que se pretende numa maratona deste género. Reparem bem ali, os portugueses todos agrupados também, Diogo Marreiros um bocadinho solto, ainda numa fase em que estão todos a estudar-se, com algumas tentativas de fuga que houve quase umas a seguir às outras, o que obrigou a um andamento muito, muito elevado e facilitou então os tempos que foram alcançados. Aqui nesta prova, a estratégia da equipa tem que estar também muito bem delineada, não é? Exatamente. Os franceses, por norma, começaram a utilizar uma estratégia este ano de pôr 2 em fuga, 2 a 2 para se poderem ajudar, e aqui vai outra tentativa de fuga com vários atletas e o resto do pelotão a ficar, não é? A deixar-se, ou então a tentar anular as várias fugas que aconteceram, o que veio a suceder, porque no final surgiram todos em pelotão. Foram tentativas de fuga frustradas. A prestação portuguesa cifrou-se na melhor prestação pelo 7º lugar. Sim, um excelente 7º lugar. Estamos a falar de um júnior que ficou em 7º lugar. Claro que num jogo de equipa é brilhante, e se virmos que há campeões mundiais que ficaram atrás deste nosso atleta, é muito bom. É muito bom para a patinagem nacional. Foi repartido o pódio um espanhol, um holandês e um francês na maratona. Sim, e surpreendentemente foi o espanhol quem ganhou, um espanhol com 30 anos, Gary Koetslerga, o que denota-se aqui duas coisas. O trabalho feito a nível da seleção espanhola está a ter resultado, e a participação de uma equipa espanhola no circuito mundial também está a ter os seus bons resultados. Estamos quase a ver a chegada em pelotão de todos os patinadores. Não houve fugas, portanto não houve uma distância grande entre o vencedor e o resto dos patinadores. Aqui está o momento. Reparem aqui como houve uma abertura da Espanha para que o seu atleta Gary Koetslerga ganhasse. Vê-se lá ao fundo já a vitoriar o triunfo do seu colega, um outro espanhol, o que demonstra que há realmente um jogo de equipa neste sentido. E o português a passar a meta. 7º classificado. Agora os preparativos já para a maratona, mas feminina, ainda os 42 km, é difícil para os homens, também com certeza para as senhoras, Pedro. É muito mais difícil para as senhoras. Partiram às 11h30 da manhã, na força do calor, fazer 42 km num dia que se tornou muito, muito quente, e então com percursos com altas subidas muito íngremes e algumas descidas muito abruptas, no caso da Ponte da Varela, o que torna houve um desgaste muito grande. E na força do calor, isso vai-se notar no final da corrida, o desgaste e a dor sentida durante esta corrida. Houve também 3 seleções nos 3 lugares do pódio, a Itália, a Alemanha e a Bélgica. Não houve nenhuma fuga bem sucedida, isto é, o pelotão chegou compacto ao final. Isto já é numa passagem junto ao VAR, quem vai para a linha de chegada. Aqui já temos a tentativa de sprint para a reta da meta. Estaremos a pouco mais de 1000 metros. Giovanna Turghiarelli, a italiana, vencedora. Jana Guenner, da Alemanha, a segunda. A terceira foi Hilda Gufferts, da Bélgica. E aqui em 30º, Patrícia Leal, a segunda melhor portuguesa a cortar a linha de meta. E pronto, foi o Campeonato da Europa realizado no nosso país. Despedimos-nos e até uma próxima oportunidade.